Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Diário do CEO da Agência. E aí, tudo certo? Vamos lá para mais um episódio e hoje o assunto ele é um pouco polêmico. Eu trato isso como a hora da verdade. Antes de eu estar iniciando aí o assunto da hora da verdade, eu vou comentar um pouco sobre quem sou eu. Praticamente já coloquei isso nos episódios anteriores, mas talvez se você está caindo de paraquedas e escutando a primeira vez esse áudio aqui do podcast Diário do CEO da Agência, você deve entender o seguinte: eu tenho uma agência há mais de 10 anos, vamos lá para praticamente 12 anos quase, e eu decidi criar esse podcast do Diário do CEO da Agência para compartilhar muitas informações, muitas ideias e dicas que acontecem dentro da agência e experiências que eu vivi. Basicamente, a minha equipe hoje ela conta aproximadamente com 20 pessoas e eu criei o diário, mas eu não quis colocar diretamente o nome da minha agência e também o meu nome nesse Diário do CEO da Agência. Quem sabe mais para frente eu posso estar fazendo isso. Vamos lá para o assunto direto então. Eu coloquei o título Como fazer sua equipe da agência aprender com os erros utilizando a hora da verdade. Quando eu falo equipe, eu posso também estar direcionando alguma coisa relacionada a atendimento com o cliente, tá? Também acontece esses casos de problemas com o colaborador da agência versus o cliente. Basicamente, quando eu cito hora da verdade, funciona mais ou menos da seguinte forma. Hoje, eu vou dar um exemplo bem clássico, tá? Acontece casos como, por exemplo, o setor de atendimento recebe uma solicitação, vou citar o exemplo de site, tá? Na criação de site, recebe uma solicitação de atualização de um site, por exemplo, sei lá, criação de um banner, né? Então o atendimento ali ele tem que fazer verificar esse orçamento, verificar como que vai ser feito isso, só que o que ocorre nesse processo? Há uma demora de atendimento, por exemplo. O cliente passou numa segunda-feira, o atendimento foi responder só na quarta-feira. Tá? Então, houve um grande delay na hora desse atendimento. Quando acontece isso e a gente consegue interceptar esse problema, ou o cliente, às vezes, ele vai para um canal de uma segunda pessoa para reclamar, o que acontece aí nesse caso? Nesse caso, a gente coloca esse assunto na pauta da hora da verdade, que essa reunião ela acontece uma vez por semana ou até mais vezes quando há problemas meio sérios dentro da agência. Então aí você tem um delay de atendimento e esse delay de atendimento, teoricamente, ele não pode acontecer. Por quê? Você determina dentro da sua agência que você tem um prazo de resposta, você vende essa ideia para o seu cliente e você tem que cumprir essa ideia. Então, nesse momento, esse delay ele é falho. Então, o que acontece? Esse tópico vai para a hora da verdade. Às vezes, nem tudo chega dentro dessas reuniões, nem todos os tópicos chegam a mim diretamente como gestor da agência, então é um pouco complicado. Você tem que estar muito esperto em todos os setores para poder estar pegando essas informações e criar o hábito para que os gestores de cada setor possam colocar isso meio que anotando também os problemas e trazendo para a hora da verdade, para aquela reunião mais específica que vai falar dos problemas que ocorreram. Tá? Então, esse é um caso, tá? Ou seja, o delay de atendimento do cliente que ele pede uma coisa e a agência demora, né? Que o atendimento demora. Esse é um dos casos. Outro caso que acontece bastante, problemas internos do setor, por exemplo, do atendimento, do consultor de vendas que a gente tem dentro da empresa, de um consultor de atendimento, por exemplo, de vendas. Esse cara, ele vende um negócio, ele passa para a produção esse job, esse produto ele vai sendo desenvolvido, esse serviço ele vai sendo desenvolvido, só que chega num determinado momento, acontece algum problema de falta de informação. Então a criação desenvolveu a programação, desenvolveu o site, e em algum momento chegou lá na frente, o cliente, por exemplo, pediu um item que falou, o teu vendedor lá, ou seja, quando eu comprei o projeto aqui, aconteceu isso, ele me prometeu ter essa informação aqui e eu não estou vendo isso aqui no layout, por exemplo. Então vamos supor que seja na aprovação de layout do cliente, alguma coisa nesse sentido. Então, para ter uma ideia, esse probleminha causado ali, ele vai trazer um retrabalho, às vezes é um retrabalho meio grande.
Então, o que aconteceu aí foi mais um problema. Então, esse problema, ele é pego, colocado dentro de um arquivo que a gente tem ali da hora da verdade, cada gestor da área tem o seu arquivo, e ele vai conflitar diretamente entre a pessoa da criação, ou seja, a pessoa lá, o diretor de arte, com diretamente o atendimento. Então vai ter uma treta aí no meio, um problema sério para resolver, e esse problema muitas vezes ele vai ter que ser colocado em reunião com o gestor, ou seja, com o CEO da agência, para tratar e resolver esse negócio. Mas você pode se perguntar, poxa, mas como é que vai ser essa história aí? Eu vou conflitar pessoas com pessoas toda hora e vai dar muito problema, vai dar muita treta no negócio aí, né? Vai dar confusão. Claro, pode acontecer da confusão, só que você precisa levar essa hora da verdade com calma com os seus colaboradores para que todo mundo entenda qual é o objetivo final disso aí. O objetivo final é melhorar a agência, é melhorar a qualidade de trabalho e, principalmente, a hora da verdade ela não serve para humilhar ninguém, ela não serve para chacotear ninguém, ela não serve para fazer nada desse tipo, tá? E tudo deve ser colocado na hora da verdade e jamais dentro de um setor. Por exemplo, queimando eu estou lá no setor de criação, o setor de criação reclama para mim ali por acaso tal, e eu vou queimar agora o setor de atendimento ali falando abertamente para todo mundo. Isso não se faz, tá? Então precisa ser cuidado muito com essa questão. Tudo que é problema não pode ser aberto dentro de um setor, porque às vezes acontece o quê? Você abre esse problema dentro do setor e as próprias pessoas do setor começam a pegar raiva daquela pessoa que deu o erro do atendimento, ou até raiva do cliente ou algo nesse sentido. Então isso deve ficar fechado ali para uma pessoa pegar aquela informação, deixar quieto naquele momento e trazer para a hora da verdade. Muito bem, dentro da hora da verdade, o que acontece? Essas reuniões elas são geridas por mim, eu faço essa gestão dessa reunião e eu trago os tópicos todos. Antes as pessoas também já me passam esses tópicos, porque eu que vou trazer todos os tópicos e vou dar início à conversação. O que é feito? Eu basicamente começo lá, tópico 1, vou citar o tópico lá, onde o cliente, lá o atendimento, esqueceu de passar uma informação para o setor de criação ali, e o que houve aí no caso? Houve um retrabalho da arte. Então, o que acontece? Senta aqui e fala, aconteceu isso nesse cliente, tal. Fulano do atendimento, o que você pode fazer para melhorar? Você entendeu o que aconteceu aqui? Entendeu que teve um problema aqui? Não, entendi, beleza, tal coisa. Então, assim, o que você pode fazer para melhorar? Então, no próximo, próxima vez eu vou gravar a reunião, próxima vez eu vou, gravar a tela do computador quando o cliente estiver me explicando o que ele quer. Então, aí é o importante, ou seja, fazer com que a pessoa ali que ouve o problema, que ouve o erro, eu não precisei xingar ela, não precisei fazer nada, eu apenas fiz a pergunta, o que você pode melhorar depois, na próxima oportunidade. Então, ela entendeu que ela errou, ela entendeu que tem recursos para ela utilizar numa próxima vez para não ocorrer esse problema novamente. Ponto. Aí fechou o negócio, esse problema está resolvido. Claro, quando é o problema com o cliente, coisa mais séria, a gente entra em contato, pede desculpas, tal, faz alguma coisa ali para resolver. Esse caso resolvido. E voltando naquele outro problema, que era o problema do delay de atendimento, né, do cliente, ou seja, eu tenho essa pessoa hoje que é a pessoa que recebe o primeiro contato, o atendimento interno, que recebe o primeiro contato quando o cliente solicita uma atualização no seu site ou uma criação de arte. Então, esse caso ali é a mesma coisa. Eu pergunto para essa pessoa, né, eu cito o problema, digo, aconteceu isso, tal, o cliente entrou em contato, reclamou porque demorou o atendimento. Então, assim, o que aconteceu? Aí a pessoa vai se explicar, ela vai dizer, aquele dia eu tive tal coisa, aconteceu isso, tal, né? Então, tá, mas qual é o padrão de atendimento que a gente tem aqui? É 24 horas, né? É tantas horas, é 10 horas, 12 horas, sei lá, cada agência tem o seu padrão de atendimento, tá? Então, aqui o nosso padrão de atendimento é tentar responder no mesmo período, o cara mandou à tarde, tentar responder à tarde, tentar fazer o mais rápido possível a resposta do orçamento. Esse é o nosso padrão de atendimento. Então, por exemplo, aquela pessoa do atendimento interno, ela vai falar os problemas que aconteceram e tal. Então,
e eu vou perguntar, mas qual é o padrão que a gente tem aqui? Ah, o padrão é tal. Beleza, então assim, o que tu pode fazer para melhorar? Pô, da próxima vez eu vou colocar um som no meu Outlook ou no meu Gmail lá, que eu recebo os e-mails, vou colocar um som que quando cair um e-mail ali, vai apitar e eu vou saber que eu tenho que responder rápido. Pronto, problema resolvido. Então, aquela informação, aquela pessoa do atendimento interno, ela sabe que ela errou, ela sabe que ela vai ter que resolver da próxima vez para não ter que voltar na hora da verdade aqui e falar a mesma explicação que ela acabou de falar. Ou seja, eu não precisei brigar com ninguém, eu não precisei. É uma conversa, é uma hora da verdade que ela é tranquila. A gente tem Coca-Cola em cima da mesa, a gente tem bolacha em cima da mesa. É uma reunião descontraída, é uma reunião tranquila que às vezes acaba dando piadinha, dando coisas engraçadas, porque a gente tenta levar na maior calma possível para evitar aquela história. Poxa, agora eu vou tomar esporro. Não é essa a ideia. Então, hora da verdade, basicamente é isso, tá? Então você consegue resolver muitos problemas internos chamando as pessoas para a hora da verdade. Importante, colocar na hora da verdade somente as pessoas que têm a ver com o problema. Cuidado para não colocar, por exemplo, pessoas que não têm a ver com o problema na hora da verdade, tá? Por exemplo, se o problema é entre o setor de criação, que é ali, por exemplo, a pessoa, o diretor de arte, e o atendimento, se na sua agência tem o tráfego ali, por exemplo, a pessoa que faz o tráfego das informações, coloca os três juntos, tá? Então, ou no caso, depende da agência, tem só o atendimento e tem o atendimento externo e tem a pessoa da criação, coloca os dois, tá? E troca ideia. Se o assunto não for muito pesado, você até pode colocar outras pessoas que estejam envolvidas em outras horas da verdade, que sejam coisas mais tranquilas ali, que dá para trocar ideia com todo mundo, tá? Mas o mais importante, tá? Sempre da forma amigável, da forma tranquila, tá? Quando eu comecei a colocar essa hora da verdade dentro da agência, eu fui bem claro quando eu falei para as pessoas que como que funcionaria isso. Eu disse para elas, olha, a gente vai criar essa hora da verdade para isso, para vocês entenderem o seguinte, não é um negócio de a gente ir lá brigar dentro do setor, falar, tá errado, fulano fez isso, fez aquilo, não pode acontecer e tal. Não é através de esporro que a coisa vai funcionar, tá? Aqui todo mundo é grande, todo mundo tem consciência, todo mundo pensa, todo mundo tem uma vida adulta, ninguém é criança. Então é fácil você resolver os problemas com conversa. Conversa, olho no olho, troca de ideias, tal. O que vai acontecer no resultado próximo é que esses erros, teoricamente, não devam acontecer mais. Claro, se voltar a acontecer com frequência, aí você não tem muita alternativa, é dar uma conversada mais particular com aquela pessoa e, se não funcionar ainda depois, aí essa pessoa não está dentro do seu esquema, dentro da sua agência da forma correta, é caso de mandar embora da agência. Tá? No mais, eu acho que era isso aí que eu queria falar da hora da verdade. E assim, funciona, tá? Funciona bem, é legal, a gente trabalha, resolve problema. E o mais importante é que no final, quem sai ganhando ali é o grupo inteiro, porque tem uma união melhor, tá? E também no final, quem sai ganhando muito mais é o cliente. E é claro que você, com a sua agência, você vai conseguir vender mais, ter mais resultado, porque o boca a boca, o marketing 1 a 1 aí, ele vai sendo feito porque os clientes vão saber, poxa, lá funciona o negócio, as coisas acontecem, dá tudo certo, tá? Então é isso aí por hoje, deixa um grande abraço e até o próximo episódio do podcast diário do CEO da agência.